Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à roda de conversa Participação Feminina no STJ, Trajetórias e Conquistas, iniciativa em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Registramos a presença de Sua Excelência, o senhor vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Luiz Felipe Salomão. Registramos e agradecemos ainda a presença das Suas Excelências. Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ministro Ribeiro Dantas, ministra Daniela Teixeira, ministra Eliana Calmon, doutor Carl Smith, secretário-geral da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, doutor Sérgio Pedreira, diretor-geral da Secretaria do Tribunal, do juiz Fernando Gajardoni, secretário judicial da Presidência do STJ, dos juízes auxiliares da Presidência do STJ, doutora Maria Paula Cassoni e doutor Joaci Dias Furtado, das senhoras juízas auxiliares do Tribunal, das assessoras e assessores-chefes, secretárias e secretários do STJ, das servidoras, dos servidores, das colaboradoras e dos colaboradores do Tribunal. Concebido em parceria entre o Centro de Formação e Gestão Judiciária, o CEFOR, o Humaniza STJ e a Ouvidoria das Mulheres, este evento reúne ministras e servidoras para refletir sobre a participação feminina no Superior Tribunal de Justiça, destacando as trajetórias e as realizações dessas mulheres que fazem parte da instituição. Informamos que este evento também é transmitido ao vivo pelo canal oficial do STJ no YouTube. Os participantes receberão certificado mediante o registro da frequência. Informamos ainda que este evento observa o determinado no artigo 2º da Resolução 255 do Conselho Nacional de Justiça e no enunciado de número 9 da primeira jornada pela equidade racial do Conselho da Justiça Federal, no que diz respeito à participação feminina com perspectiva interseccional de raça e etnia. Convidamos todas e todos a assistirem neste momento a um vídeo institucional produzido pela Secretaria de Comunicação Social do STJ em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Nós, mulheres, estamos em toda a corte. Somos estagiárias, colaboradoras, servidoras, advogadas, ministras. A força feminina não apenas tem moldado o STJ, mas aberto caminhos para novas gerações. E ao chegar ao mais alto posto da corte, as ministras mostram que é possível romper barreiras e ocupar espaços de destaque, contribuindo para a evolução da justiça e para a construção de uma sociedade igualitária. Uma história que começa em 1999, com a posse da primeira-ministra Eliana Calmon. Esta baiana de Salvador chegou ao STJ depois de ser desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ela abriu as portas para outras mulheres fazerem história, como é o caso da ministra Nancy Andrighi, também empossada em 1999. Veio da Justiça Estadual. Nancy Andrighi foi desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A gaúcha de Soledade é a magistrada há mais tempo em atividade na Corte. Eu penso que a entrada da mulher na magistratura significou um olhar mais amoroso aos conflitos. Nós mulheres somos muito detalhistas. E isto auxilia sobremaneira na forma de julgar. Então eu penso que os julgamentos ficaram com uma conotação mais precisa e com um olhar mais talvez generoso, que é o olhar natural da mulher. Avançando para 2001,
temos o ingresso de Laurita Vaz no Tribunal da Cidadania, depois de ter passado pelo cargo de Subprocuradora-Geral da República. A goiana de Anicuns marcou a história do STJ como a primeira presidente da Corte no biênio 2016-2018. Se aposentou em 2023. Mas vamos voltar à nossa linha do tempo porque ainda tem muitas mulheres para citar. Uma delas é a paranaense, nascida em 9 de fevereiro de 1941 em Guarapuava. Denise Arruda veio do Tribunal de Justiça do Paraná e foi empossada em 2003. Deixou o cargo de ministra em abril de 2010 e faleceu em 12 de dezembro de 2013. Em 2006, chegamos à posse da paulista Maria Tereza de Assis Moura, depois de uma vasta experiência na advocacia. A ministra foi a segunda mulher a comandar o STJ no biênio 2022-2024. Esta é Isabel Galotti, natural do Rio de Janeiro, atuou no Ministério Público Federal e foi desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região antes de chegar ao STJ em 2010. Avançando 2 anos na nossa linha do tempo, paramos na posse da ministra Suzete Magalhães. Essa mineira da cidade de Cerro também chegou ao STJ depois de passar pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Fez história por lá, sendo a primeira mulher a presidi-lo. E aqui foi a primeira mulher a ocupar a ouvidoria da Corte. A Suzete Magalhães se aposentou em 2024. A segunda mulher a ser ouvidora da Corte ingressou no Tribunal da Cidadania em 2013. A ministra Regina Helena Costa é paulista e, antes de chegar ao STJ, foi desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 2023 foi o ano em que a brasiliense Daniela Teixeira assumiu o cargo de ministra do STJ. E isso depois de 27 anos de dedicação à advocacia brasileira. Não só elas, as ministras, retratam as mulheres do STJ, mas também nós, que ocupamos todos os espaços deste tribunal, que, por ser da cidadania, representa todas nós. Registramos e agradecemos também a presença da ministra Nancy Andrighi. Convidamos todas e todos a assistirem neste momento às palavras de boas-vindas de Sua Excelência, o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Herman Benjamin. Boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas a todas e todos que participam deste evento, que para nós do STJ é muito importante, comemorando as grandes contribuições das mulheres na prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. Um agradecimento especial ao ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do STJ e corregedor da Justiça Federal, que apresentará, em nome do Superior Tribunal de Justiça, as observações que se fazem necessárias em um evento como esse. Infelizmente, eu tenho um outro compromisso no mesmo horário de representação do STJ, mas em espírito e pela voz e presença eloquente do ministro Luiz Felipe Salomão, me faço presente. Um agradecimento muito especial às participantes desta mesa sobre trajetórias e conquistas. A ministra Nancy Andrighi, a ministra Daniela Teixeira, a ministra Eliana Calmon, a primeira mulher a ser nomeada ministra do Superior Tribunal de Justiça, e eu estive na posse dessa amiga muito querida, a doutora Vânia Soares,
e a doutora Ana Paula Santana. O encerramento será feito pela ministra Maria Tereza, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça. E agradeço a mediadora, a Carla Lucena, que vem dar a sua contribuição, eu diria a sua graça, mas a sua competência a este evento de comemoração do Dia Internacional da Mulher. Eu desejo a todas e todos um excelente evento e, ao concluir essa minha brevíssima intervenção, eu queria agradecer muito especialmente a juíza, a assessora da presidência, Maria Paula Cassoni Rossi, que organizou de A a Z este evento, com muito cuidado, com muita dedicação e muito profissionalismo. Agradecer a ela e a toda a equipe do Superior Tribunal de Justiça, da Diretoria Geral, dos outros setores que ajudaram, todos juntos, ajudaram na organização deste evento que eu considero memorável. De novo, desejo a todas e a todos uma excelente comemoração do Dia Internacional da Mulher. Neste momento, convidamos para seu pronunciamento e abertura desta roda de conversa, Sua Excelência, o senhor ministro vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Luiz Felipe Salomão. Cordial boa tarde, todas e todos. Recebemos com muita alegria, com muita honra, a presença de todos e de cada um. Me permita aqui, Carla, que é a coordenadora desse debate, uma saudação concentrada às pessoas das minhas queridas amigas e pioneiras, ministra Nancy Andrighi, ministra Daniela Teixeira, ministra Eliana Calmon. Também quero registrar e, em nome delas, cumprimentar todas as servidoras, a Vânia e a Ana Paula, levam o registro dessa data marcante que o STJ tem muito orgulho e, por delegação do presidente Benjamin, eu aqui profiro brevíssimas palavras, apenas coadjuvando essa roda de conversa, que, no fim das contas, marca de maneira indelével e com muita justiça essa data, celebrando a participação feminina no Superior Tribunal de Justiça. Essa história que vai ser contada hoje aqui é uma história de luta, é uma história de garra, é uma história construída palmo a palmo. É uma história onde, literalmente, só se consegue subir, quebrar esse telhado, quando uma sobe no ombro de outra gigante para alcançar postos mais elevados. Eu vou, nessa trajetória brevíssima, porque a da casa será contada por vocês todas, mencionar aqui as que precederam o ingresso da magistratura. Eu escrevi certa vez, ministra Nancy, um artigo sobre as 3 pioneiras da magistratura. A primeira foi Auri Moura Costa, filha de Redenção, no Ceará. Ela foi a primeira juíza. Ela trabalhou primeiro como promotora. Redenção foi a cidade
A primeira cidade onde se declarou a liberdade, né, a abolição da escravatura no Brasil, e, portanto, é chamada de Terra da Liberdade. Ela é de Redenção, foi bacharel em Direito pela Universidade de Recife, em 1933, depois foi promotora e foi juíza em 31 de maio de 39. Há uma história não bem esclarecida ainda de que ela teria só obtido a aprovação no concurso por descuido dos examinadores que trocaram seu nome, que era Auri Moura Costa, acharam que era um homem, e por isso ela conseguiu vencer essa barreira e passar no concurso. Ela, portanto, foi a primeira mulher juíza. A primeira mulher juíza negra foi Mary de Aguiar Silva. Ela era baiana, ministra Eliana. Filha de um motorista de táxi e de uma dona de casa. Em 1952, vejam que a primeira juíza foi de 39. Em 1952, ela se forma, Mary Aguiar Silva, na Universidade Federal. Se transforma, Daniela, em promotora de justiça em 1954, sendo uma das pioneiras. Em 62, ela é aprovada no concurso de provas e títulos e é a primeira juíza negra numa cidade, ou num estado, melhor dizendo, onde 22% da população é negra. Ela só consegue chegar em 1962. E a terceira referência que eu queria fazer, que eu lembrava nesse escrito que fiz, foi a primeira juíza federal, mulher, Maria Rita Soares de Andrade, sergipana. Ela estudou na Universidade de Salvador. Foi advogada na década de 20, Marcelo. Imagina como não era difícil para ela. Foi também do Ministério Público. Dirigiu a revista Renovação, que era uma revista engajada na causa feminista naquela época, em 1938. Aos 34 anos de idade, ela casou-se e mudou-se para o Rio de Janeiro. Lá ela advogou até que, em abril de 1967, todos sabem, a Justiça Federal retoma a sua atividade e ela participa do primeiro concurso e é aprovada como primeira juíza federal no Brasil. Essas histórias, que vão ser aqui contadas pela perspectiva do STJ, é revivida a cada vez que outras mulheres assumem posições de liderança na magistratura e dentro do Poder Judiciário. Essa trajetória está sendo construída a cada passo e está longe de ser concluída. No Supremo, a primeira mulher a ocupar uma das 11 cadeiras foi a ministra Ellen, nomeada em dezembro de 2000, atuando como presidente da Corte de 2006 a 2008. No Superior Tribunal de Justiça, a primeira mulher a exercer a presidência da Corte foi a ministra Laurita Vaz, como vimos no vídeo. A primeira mulher a integrar o Superior Tribunal de Justiça está sentada aqui, ministra Eliana Calmon, pela vaga da Justiça Federal. A primeira mulher pela vaga da Justiça Estadual, a ministra Nancy Andrighi. A primeira mulher pela vaga da Ordem dos Advogados do Brasil, a ministra Maria Tereza, que também assumiu a presidência em 2022. No Tribunal Superior do Trabalho, só em fevereiro de 2020, a ministra Maria Cristina Peduzzi foi a primeira mulher presidente.
Apesar dessas conquistas alcançadas e dos muitos tijolos que foram colocados desde aquele 1º de 1939 de Auri, dados recentes sobre a representatividade feminina revelam assimetria na ocupação de cargos na magistratura, em especial na segunda instância e nos órgãos de cúpula do judiciário. A atuação coletiva das magistradas e estudiosas do tema fez o Conselho Nacional de Justiça se atentar para a representatividade feminina. Foi editada uma resolução que prevê o julgamento com perspectiva de gênero. Em 2018, o Censo do Poder Judiciário revelou que 35,9% do total de magistrados e 56,2% dos servidores eram mulheres, e que quanto maior o nível na carreira da magistratura, menor a participação feminina, sendo ela representada por 44% dos juízes substitutos, 39% dos titulares, 23% dos desembargadores e apenas 16% dos ministros de tribunais superiores. Em 2019, foi feito um diagnóstico da participação feminina no judiciário, o qual identificou, considerando todos os ramos da justiça, que o judiciário é composto em sua maioria por magistrados do século masculino, com 38,8% de magistradas em atividade. Esses dados, trazidos por 2 pesquisas de iniciativa da AMB, realizadas pelo grupo dos mesmos pesquisadores, o Perfil do Magistrado Brasileiro, que realizou a primeira pesquisa na década de 90 e verificou ali um crescimento do ingresso de magistradas na carreira, e agora, 20 anos depois, analisou os mesmos números e constatou um decréscimo desse ingresso de magistradas na carreira. Essa segunda pesquisa, Quem Somos, a Magistratura que Queremos, realizada em 2018, verificou que entre 2010 e 2018, o percentual de ingresso de mulheres caiu para cerca de 34%, números similares às recentes pesquisas do CNJ citadas, ou seja, aquela curva que era ascendente de ingresso passou a decair. Na magistratura e na vida, a igualdade material entre homens e mulheres tem execução lenta. Uma das formas de promover mudanças favoráveis à igualdade de gênero é a partir da educação e debates sobre o tema para todos os níveis sociais, de modo a se abandonar condutas discriminatórias que foram naturalizadas e se construir novas premissas. Os exemplos aqui mencionados, de Auri, Mary, Maria Rita, das ministras que estão hoje participando desse evento, das servidoras, pioneiras mulheres, foram fundamentais para a construção de novas premissas. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, depois da posse do presidente Obama, revelou que os rapazes negros passaram a ter melhor desempenho escolar em relação aos anos anteriores. Como uma singela contribuição para a educação social, esse é um evento que marca uma trajetória que deve ser comemorada e deve ser estudada por todos no Superior Tribunal de Justiça. Eu desejo, em meu nome, do ministro Herman Benjamin e de todo o Superior Tribunal de Justiça, um excelente evento para todos nós, agradecendo muito a participação de todas e todos. A boa tarde, bom evento. Senhoras e senhores, participam desta roda de conversa como mediadora a jornalista Carla Lucena e como participantes suas excelências, as senhoras ministras de hoje e de sempre do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, Daniela Teixeira e Eliana Calmon.
A assessora-chefe de apoio a julgamento colegiado do STJ, Vânia Soares, e a secretária de auditoria interna desta corte, Ana Paula Santana. Para conduzir o debate, com a palavra, a jornalista Carla Lucena, da TV Globo. Muito boa tarde a todas e a todos. Gostaria de, inicialmente, de cumprimentar o ministro vice-presidente dessa corte, o ministro Luiz Felipe Salomão. Agradecer também imensamente o convite do presidente dessa corte, o ministro Herman Benjamin, para participar dessa roda, dizer que estou muito honrada de estar ao lado aqui de mulheres que, sem dúvida nenhuma, contam a história desse Superior Tribunal de Justiça. Creio que será um momento de muita partilha e, como jornalista, e não só como jornalista, acho que todos também vamos beber aqui diretamente da fonte de quem está aqui dia a dia no trabalho deste tribunal. E antes, né, até porque estamos falando de uma mesa que fala de trajetórias e conquistas, e não posso deixar de mencionar a minha trajetória. Creio que, se eu olho para trás, a menina Carla estaria muito feliz de onde ela conseguiu chegar. Até bem pouco tempo, impossível chegar. Então, e só cheguei porque outras vieram antes de mim, e não posso deixar de honrar, respeitar e reverenciar Glória Maria em memória, Zleide Silva, Dulcinea Novaes, Maju Coutinho, Aline Midley, que são mulheres que, sem dúvida nenhuma, escancararam portas, assim como as ministras. Tenho certeza que a ministra Daniela tem também essa referência pelas ministras Eliana e também pela ministra Nancy. Nós vamos fazer um formato de bate-papo, né? Vamos fazer aqui alguns questionamentos, né, para contar essa trajetória. Ministra, primeiro, muito boa tarde. Vou iniciar com a senhora. Um prazer estar aqui ao seu lado. A senhora é a ministra que há mais tempo, né, como mulher, né, a ministra magistrada mulher, atua aqui no Superior Tribunal de Justiça. Sem dúvida nenhuma, a senhora viu muitas coisas ao longo dessas mais de 2 décadas aqui na Corte. A senhora que chega no mesmo ano que a ministra Eliana Calmon, ali em 1999. Então, vamos quebrar o protocolo. Sem dúvida nenhuma. E eu vou até, ministra, aproveitar da sua licença para falar de ministra Eliana Calmon. E eu vi uma vez, ministra, que a ministra Nancy disse que a gente não deve ler muito currículo, que currículo denuncia idade, e eu voto com a relatora. Mas não devo aqui deixar de honrar a sua trajetória, né, dentro da magistratura. A senhora que passou pela Procuradoria, passou pelo Tribunal Regional Federal, foi a primeira mulher nomeada aqui para o Superior Tribunal de Justiça. A senhora disse que, certa vez eu li que a senhora disse que não liga muito para preconceito, mas não tenho dúvida que a senhora sabe da trajetória e do legado que a senhora já deixou para o Judiciário. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco dessa trajetória. Sei que a ministra Daniela também quer spoiler, né, ministra, de histórias de banheiro. Então, por favor, com a palavra, ministra. Muito bem. Eu quero cumprimentar a todos, especialmente o vice-presidente que presidiu essa sessão, e as minhas primeiras palavras vão para o ministro Herman Benjamin, porque depois de 35 anos, de quase 36 anos de existência, é a primeira vez que nós estamos fazendo um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Isso é importante se dizer. As coisas vão passando, nós somos envolvidos em tantas coisas importantes de julgamento, e nós esquecemos que precisávamos fazer este reforço de agradecimento às mulheres, porque este tribunal é composto quase que, em sua maioria, por mulheres servidoras. De forma que este evento é de uma importância fundamental. Eu não tenho o privilégio de falar primeiro, porque fui a primeira. Eu fui a primeira por um acaso. Porque antes de eu ser uma candidata ao cargo de ministra, eu estava na luta para que a primeira mulher fosse a ministra Nancy Andrighi, porque
ela já se destacava como desembargadora, havia um conhecimento grande da trajetória da ministra por inovar dentro da magistratura, e eu, então, sempre fiz campanha para que a ministra Nancy Andrighi chegasse a uma vaga no STJ. De forma que, em uma das vezes, onde ela foi candidata, mas uma dessas vezes que eu falei muito com o ministro Adhemar Maciel, e eu disse para eles o seguinte: se vocês não votarem na ministra Nancy Andrighi, eu vou comandar um movimento de rasgar os sutiãs na porta do STJ. Porque não é possível uma coisa dessa. Um tribunal que já existe há 10 anos não ter uma mulher. Mas a vida faz com que a gente seja empurrada para muitas situações. E eu terminei sendo empurrada para isso. E foi bem interessante, porque a primeira vez, eu falo com toda a franqueza, e quem me conhece sabe da minha espontaneidade nas coisas que eu falo. Então, eu nunca tive a pretensão de ser candidata ao STJ, principalmente porque eu tinha exatamente a dimensão do que era a minha casa no judiciário. É uma casa tradicional, uma casa que não gosta de excessos. E eu sempre disse, a primeira mulher a chegar ao STJ não será uma mulher igual a Eliana Calmon. Porque eu falo muito, eu digo muitas coisas, eu escrevo o que eu realmente não aceito, e isso não era bem visto por uma série de magistrados. De forma que eu me surpreendi quando, uma dessas vezes, eu vindo a uma cerimônia aqui no STJ, o ministro José de Jesus, que era um ministro já antigo, idoso, muito tradicional, virou para mim e disse o seguinte: minha filha, está na hora de você se candidatar a uma vaga no STJ. E aí eu disse: ministro, o senhor acha que eles vão querer uma mulher igual a mim aqui dentro? E ele me disse: eu não sei se eles vão querer, agora que está precisando, tá. Aquilo me deixou realmente impressionada, por saindo daquele ministro. E aí depois eu tive o apoio do ministro Adhemar Maciel, que foi meu colega no Tribunal Regional da Primeira Região, e aquilo foi acontecendo. E o ministro Adhemar pegou nas minhas mãos e me trouxe para eu visitar os gabinetes. Eu estava tão assustada que eu só ia no gabinete de óculos escuros, porque as lágrimas desciam. Eu achava que aquilo era humilhação, está pedindo. Eu me sentia muito mal. Mas a forma gentil que os ministros me receberam foi de tal maneira que, quando terminou a campanha, eu fiquei sentindo falta da campanha. Porque eu me habituei a vir sempre visitando os gabinetes e etc. E talvez por causa dessa experiência da ministra Nancy Andrighi, que por 4 vezes foi para a lista, eu, na primeira vez que eu entrei na campanha, eu saí na lista. Não deu certo dessa vez, porque o presidente já tinha um compromisso com alguém da política e tal, e então eu sobrei. Aí, da segunda vez, então, eu contei com, mais uma vez, o apoio, desta vez saí ainda melhor qualificada na lista, e as mulheres foram extremamente atuantes nesta minha campanha.
porque os movimentos feministas, e eu tinha participação em muitos dos movimentos feministas, esses movimentos feministas perceberam a necessidade e efetivamente aconteceram as coisas. E aqui eu não quero falar muito, mas isso eu tenho de contar, porque às vezes a gente pode pensar que a primeira que chega é porque é a melhor, é porque é a mais culta, é porque é a melhor magistrada. Não. As coisas acontecem e os astros se alinham para que isso acontecesse. Em 1995, as mulheres brasileiras começaram a se preparar para ir para o congresso em Beijing, na China, que era o primeiro congresso de mulheres. E, quando elas começaram a fazer um estudo sobre a participação das mulheres nos poderes da República, eles verificaram que a situação abismal do Poder Judiciário. O Poder Legislativo já tinha mulheres que tinham sido deputadas, senadoras, o Poder Executivo também tinha governadoras, etc., e nos tribunais superiores, nenhuma mulher. E foram ao presidente, e o presidente assinou uma carta de intenções, dizendo que ele se comprometia a botar as mulheres nos tribunais. E assim aconteceu, que eu cheguei nesta hora que esta carta de intenções tinha sido assinada. De forma que estes movimentos feministas foram importantes e são importantes para as mulheres, porque alavancaram a subida das mulheres no empoderamento que hoje é visto como o mandamento primeiro para que nós vencemos a desigualdade, o empoderamento da mulher. De forma que eu sou grata a estes movimentos e aos meus amigos, porque o movimento é um movimento político. Ninguém chega aqui sem fazer política. E eu era absolutamente ignorante neste ponto. Mas eu tive amigos, muitos amigos. Daniela sabe. Ela participou também. E estes amigos foram fiéis. E desta forma eu cheguei aqui como a primeira, mas com uma grande responsabilidade. Eu, nos 14 anos e meio que estive aqui no STJ, todas as vezes que eu entrava na garagem e que via o meu nome escrito, ministra Eliana Calmon, na parede onde ficava o carro oficial, eu dizia o seguinte: eu tenho a responsabilidade de carregar sobre os meus ombros o fato de ter sido a primeira. Eu não posso errar, porque atrás de mim precisa vir muita gente. E foi assim que eu, durante os 14 anos e meio, desempenhei o meu cargo aqui dentro no STJ. Tem muita coisa para contar, mas de início é só isso. E a gente vai querer ouvir, ministra. A gente tem tempo, a gente quer ouvir, sim, as histórias, mas vou pegar essa deixa da fala final da senhora, que a senhora disse: cheguei porque outras precisavam vir, e logo na sequência vem a ministra Nancy, também ali em 1999. A senhora contou 4 vezes ali na lista. Desafiador foi entrar aqui. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar com as colegas, especialmente o meu colega Navarro, que aqui está, o doutor Sérgio, doutor Cal. Tudo é muito importante para mim, doutor Gajardoni. É uma honra para todos nós ver esses homens corajosos que aqui estão
para ouvir histórias que, na verdade, quase todo mundo já conhece, né, Eliana? Nós estamos há tanto tempo aqui. Eu acho que eu não tenho muito o que contar do STJ. A força que a ministra Eliana me deu, só uma irmã de sangue faz o que ela fez por mim. Então, eu tenho não só amizade pela ministra Eliana, mas é uma reverência e é um sentimento que vem do fundo do coração, que eu jamais vou esquecer. E eu já cheguei de mãos dadas com uma fortaleza. Então, para mim, foi muito fácil entrar aqui. Os antecedentes... Eu sou uma pessoa que eu não tenho memória. Infelizmente, eu não tenho memória. E o passado, ele vai se apagando com uma rapidez que às vezes eu me preocupo, eu já fui no médico por conta disso. Mas eu não consigo lembrar muita coisa dos antecedentes. Eu tenho muito a noção de futuro, por exemplo, se você... querida jornalista, uma jovem jornalista, me perguntar o que eu estou pensando agora, eu estou muito mais preocupada com o Sejusc, de que a gente vai instalar, o que nós vamos fazer, o que isso vai ser de relevante para o judiciário. É isso que está ocupando a minha cabeça. Então, eu acho que eu sempre tive dificuldade de lembrar muito do meu passado. E a Eliana falou coisas aqui que eu não lembrava mais. Não lembrava. Muito interessante. Mas é como eu digo, a minha chegada aqui foi muito mais leve e foi muito segura, porque eu tinha a mão da Eliana me segurando. É isso. Sem dúvida nenhuma. Eu vou falar agora com a ministra Daniela. Ministra, eu vou começar falando uma frase da ministra Nancy. Ela disse certa vez que a sociedade está sedenta de exemplos. Eu não tenho dúvida que a senhora está sentada ao lado de dois grandes exemplos da magistratura, a senhora que chega recentemente, mas que tem uma carreira muito dedicada e muito profunda dentro da advocacia, mas que já está aqui no STJ, né, desde 2023. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também dessa trajetória, uma trajetória que, inclusive, tem um olhar muito voltado para os direitos das mulheres e poder integrar essa corte como mais uma mulher, né, atuando aqui no Tribunal da Cidadania. Conta para a gente também um pouquinho. Boa tarde a todos e a todas. Não é que eu estou no meio de dois exemplos, eu estou no meio das minhas madrinhas. Eu estava aqui quando a ministra Eliana tomou posse, na primeira fila, batendo palma. Eu estava aqui na primeira fila quando a ministra Nancy tomou posse, batendo palma. O que é horrível. O que significa que tudo isso aconteceu num curtíssimo espaço de tempo. Eu não gostaria de dizer isso. São 100 ministros do STJ, eu sou a número 9. O que significa que para cada 10 ministros homens vem uma mulher. Ministra Eliana, nossa decana de sempre, a primeira, a mais corajosa, a que chegou primeiro sim, a que conseguiu o que ninguém tinha conseguido. Foi outro dia que tomou posse. Foi outro dia. Fazendo essa conta, quando ela tomou posse em 99, uma mulher. Quando eu tomei posse em 2023, 5 mulheres. De 5 em 5, ministra, a gente vai levar 75 anos para chegar em 15, a metade do tribunal. Como Lulu Santos cantava, não é? Assim caminha a humanidade, em passos de formiga e sem nenhuma vontade. Então, isso é triste. Estarmos aqui, e o folder fala direitos da mulher, uma vida livre de violências. Como a ministra Nancy, eu preferia estar aqui discutindo processo penal, a turma de onde eu saí, o processo civil, a turma para onde eu estou indo amanhã. E não falar sobre violência contra a mulher, e não falar sobre o assédio que as senhoras sofrem aqui, a gente sabe que sofre, e não falar com as ministras que me antecederam, e estão aqui. Eu gostaria que essas ministras tivessem tomado posse nos cargos de Tribunal Superior há 100 anos atrás. Porque nessa conta que a gente está fazendo, só em 2100, a gente vai ter 15 mulheres, nenhuma de nós vai estar aqui para ver esse dia. Então, é essa voz que eu trago.
Eu trouxe da OAB, na OAB também foi assim, quando eu fui conselheira federal pela primeira vez, nós éramos 5 mulheres, mas quando eu saí eu deixei 41, exatamente a metade. Então, assim, eu acho que cabe a cada uma de nós aqui, no seu espaço, ajudar quem está do lado, fazer o que a ministra Eliana fez por ministra Fátima, e o que ela fez por mim. Na véspera da minha votação, ela me chamou aqui 7h, ela nem sabe. Eu já tinha tomado um Rivotril, já tinha ido dormir. Quando ela ligou, e meu marido entrou, eu falei, Miguel, eu já disse que não, o que eu tinha que fazer eu já fiz, agora eu vou dormir, e amanhã seja o que Deus quiser. Ele, não, vamos tomar um banho, vem que o telefone está tocando, é a ministra Nancy. Eu falei, meu Jesus, o que será, né? 7h da véspera, a eleição era no dia seguinte, às 9h. Aí eu vim, e ela me pegou pela mão, e ela disse, você vai entrar, você vai passar, a gente precisa de mulher aqui, e ela me deu uma força que eu não tinha até aquele dia, que foi o que a senhora fez por ela e ela fez por mim, e eu vou fazer pela próxima, como já fizemos. Na última lista, 3 homens e 3 mulheres, essa que está pendente de decisão do presidente. Na minha lista, 5 homens e 1 mulher. Na lista anterior, 4 homens, nenhuma mulher. Então, o nosso papel aqui é quem chega primeiro acende a luz, como a senhora fez, como a senhora fez. E quem acende a luz puxa a próxima pela mão, porque não vai dar para esperar 75 anos. A gente não merece esperar 75 anos. Então é isso. A minha palavra é um pouco de quem chega, mas de quem chega no ombro dessas gigantes que estão aqui, da ministra Laurita, nossa primeira presidente, da ministra Maria Tereza, que está chegando, da ministra Regina, da ministra Galotti, tão poucas que a gente consegue citar sem vocês nem ficarem cansadas. Se eu fosse citar os homens, eram 91, não é? Então, esse é o meu papel. Quando eu vim para cá, e disse isso à ministra, quando ela me perguntou, por que você quer vir para cá? O que é que você quer aqui? Uma matéria de jornal, as minhas assessoras sabem, no dia da minha posse, escreveu assim, e Barbie tomou posse. Esse o meu papel aqui, é mostrar que a gente dá conta, que a gente faz, que a gente trabalha com seriedade. No dia da minha sabatina, que durou 5h30, a última sabatina tinha durado 45 minutos. A minha durou 5h30. Me perguntaram doutrina estrangeira. Eu respondi. E no dia da sabatina eu disse que todos os meus acertos sejam creditados à Universidade de Brasília, universidade pública e de qualidade, de onde eu vim. Mas que todos os meus erros sejam colocados na minha conta de Daniela e não na conta do meu gênero. Não façam isso. Nem os senhores e as senhoras. Quando eu errar terrivelmente, sabe aquele dia que a gente vai para a turma e fica vencida 4-1 e a gente ainda olha e fala, nossa, errei feio. Meu presidente está aqui. Errei mesmo, errei feio, errei rude. Que seja acreditado à minha própria ignorância, da minha condição humana e não ao meu gênero de mulher. Porque aqui é o que a gente faz, não é, ministro? A gente não pode errar. A gente não pode errar, a gente não pode ser a última da fila. A gente tem que ser do pelotão da frente, se não a primeira, para ser reconhecida pela metade, não é isso? Em número de processos julgados, em número de processos que a gente fica vencida, em número de processos que pedem vista da gente. Eu sei que eu carrego nos meus ombros como carregou a ministra Eliana, como carregou a ministra Nancy e as minhas demais 4 colegas daqui do tribunal. 3, 1, 2, mais 3. Eu sei que eu carrego o meu gênero nas costas. Isso acaba com a minha saúde. A minha assessoria sabe. Todo mês eu fico doente. Todo mês. E o doutor Paulo pergunta, a senhora quer um atestado? Eu falei, não. Se eu for apresentar um atestado para cada doença, eu não vou trabalhar nunca. Então, eu vou trabalhar doente mesmo, como eu estou hoje. Então, essa é a nossa função aqui, é mostrar que a gente dá conta, que a gente consegue, que a gente, em muitos detalhes, a gente é até melhor que eles. A gente não quer o reconhecimento, a gente quer abrir a porta para as próximas. Eu quero que o presidente olhe para nós e diga assim, eu posso até nomear uma ministra mulher mesmo que ela vai dar conta. Esse é o ponto, é a gente conseguir diminuir esse lapso de 75 anos para 20. Eu não quero 2, 3 anos. Se eu sair daqui, faltam 23 anos para eu me aposentar. Se eu sair daqui, tendo deixado pelo menos 10 ministras, a gente já conseguiu o que a gente precisa,
que é aumentar o número de mulheres, aumentar a nossa participação, aumentar o nosso olhar. Então, o que eu peço a vocês, no espaço de poder de vocês, ajudem as mulheres, ajuda a sua colega que está do seu lado, ajuda a sua chefe, ajuda a sua pessoa que está subordinada a você, porque é assim que eles fazem, e foi assim que eles dominaram o mundo, e se a gente não aprender com eles, não vão ser 100 anos, vão ser 200. Era só essa minha palavra, o meu recado de caloura, era só esse, de imensa gratidão à ministra Eliana, que eu tanto aplaudi ao longo de tantos anos, e a minha madrinha, ministra Fátima Nancy, que eu consigo aplaudindo, a partir de amanhã estarei lá para votar com a relatora sempre. Eu quero primeiro pedir desculpas, porque eu não tenho o dom da palavra. E para mim falar é muito difícil. Mas eu preciso fazer uma consideração nas afirmações feitas pela minha querida colega Daniela. Daniela, essas suas contas matemáticas, elas têm uma certa dificuldade, se eu quiser ser justa, e esse é o meu dever, de olhá-las dessa forma. Vou explicar por quê. Quando as mulheres no Brasil começaram a entrar na magistratura, me diga qual foi o ano. Eu vou dizer o meu. A Eliana, eu acho que entrou depois de mim. Eu sou a mais velha de todo mundo. Eu fico assustada com isso. Mas eu assumi o cargo de juíza em 1976, no Rio Grande do Sul. Eu fui a segunda mulher a ser juíza lá. Primeiro foi a filha de um desembargador, e graças a essa maravilhosa mulher é que nós conseguimos entrar no Tribunal do Rio Grande do Sul. Eu tinha 23 anos. E em 76, veja bem, se lá no Rio Grande do Sul eu era a segunda mulher, você tem que começar a fazer os cálculos quando as mulheres começaram a optar pela magistratura também. Não dá para dizermos que os homens passaram na frente e fizeram. Não, é que também não tinha mulher para promover. Não tinha. É por isso. Eu não posso dar o exemplo de São Paulo. São Paulo foi o último tribunal do país a adotar mulheres na magistratura. O Gajardoni está me confirmando, não foi? Pois bem, mas também não tinha muitas mulheres que estavam no momento adequado para serem promovidas. Então, eu acho que esses cálculos, eles são dolorosos. São. Mas a magistratura não é uma tomada de poder. A magistratura é uma carreira que segue rigorosamente os seus passos. Então, eu não posso dizer para os homens, eu quero que agora, de repente, tudo se iguale. Essa só a minha colocação. Eu acho que a gente não pode pegar em abstrato os números sem olhar quando as mulheres começaram a se interessar, quando as mulheres começaram a passar no concurso da magistratura. Isso é importante. Muito obrigada. É só uma... Não. Veja bem, se hoje na magistratura trabalhista nós já temos 52% de mulheres, elas vão chegar mais rápido. E aí vai haver. O que não pode, no meu modo de ver como juíza, e eu como juíza tenho que ser absolutamente justa e correta. Seguir a carreira da magistratura é pisar em degraus. Passar por cima deles, não. História muito, né, esses números realmente, se a gente olha, né, a gente sempre que quando tem aqueles números de dados, a gente fica com esse questionamento, né, ministra, de onde que vem esses dados, né, o porquê desses dados, tentar exemplificar esses dados, a ministra dando um olhar, um ponto de vista para a gente também observar. Ministra que contou a história do Rio Grande do Sul, e se não me engano, ministra, a primeira comarca que a senhora trabalhou não tinha luz, não é verdade? É verdade.
Perdão, não sou acostumada, desculpe. Não tinha luz. Eu fui uma pessoa traumatizada com velas. Eu jamais deixo de viajar sem botar uma vela na mala. Porque no primeiro... Era. Erval do Sul, divisa do Brasil com o Uruguai, zona de segurança nacional, né? E eu não sabia que não tinha luz na comarca. Ou melhor, que o gerador só trabalhava até as 9h da noite. E aí, quando a luz apagou, eu estava sozinha dentro do fórum, não tinha hotel, não tinha hospital para eu poder pedir para ficar lá. Na verdade, eu fui ao hospital, pedi ao chefe do hospital para deixar. Só que o hospital era uma casa, e o médico olhou para mim e disse assim: a senhora quer o leito para dormir aqui no hospital? Até... Porque eu cheguei hoje, ele olhou para mim e disse assim: a senhora quer que eu tire o paciente e ponha a juíza para dormir no leito? Quer dizer, realmente o meu começo foi muito pesado. Mas, para quem quiser me perguntar, você faria tudo de novo? Tudo outra vez com a mesma alegria? E sinto a mesma emoção ao ir para a sessão todas as vezes. Quase 50 anos fazendo isso. Ministra, e eu vou utilizar essa frase da senhora, que se eu pudesse eu faria tudo de novo, porque eu ouvi exatamente essa frase da doutora Vânia. Ela que está aqui ao meu lado, a doutora Vânia, que já está aqui no tribunal, né, há muito tempo, desde 1989. Imagina, a ministra Nancy falando da falta de luz. Para mim foi novidade, não sei para vocês que já caminham aqui no STJ, mas a doutora Vânia costurava os processos aqui no Superior Tribunal de Justiça quando ela entrou. Então, uma honra também tê-la aqui nessa mesa. Por favor, conta um pouquinho do início. A senhora que chega muito jovem aqui, né? Toda a carreira, toda a vida dedicada e que vai nos deixar. Eu já estou me inserindo aqui no STJ. Vai nos deixar, mas tem toda uma história. Conta um pouquinho. Essa história de costurar os processos é realmente muito curioso. Eu cumprimento a todas e a todos, né, com uma boa tarde. Eu cheguei no STJ bem jovem, como disse a jornalista Carla Lucena. Cheguei aqui em 89, né, com 21 anos de idade, bem crua e tímida, né, e havia passado pelo último concurso do Tribunal Federal de Recursos. E cheguei no tribunal e exercia cargos administrativos, datilografava alguns memorandos, atendia advogados, entregava documentos nos demais unidades do tribunal, e a gente funcionava onde é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E costurava processos, né? O meu cargo era de atendente judiciário, e eu costurava processos quando aqui cheguei. Então, quando eu cheguei, eu era muito entusiasmada com o trabalho, porque era uma mulher simples, né, e tinha já uma filha quando entrei no tribunal, com 21 anos de idade, não tinha um curso de direito, eu fiz depois. E cheguei aqui e, nessa costura, uma vez sofri um acidente. Através deste acidente, né, como eu disse, quando eu cheguei, me assustei, porque a gente estava terminando os processos do Tribunal Federal de Recursos, né, para encaminhá-los aos regionais, e o que eu via nas mesas eram papéis e mais papéis de agravo de instrumento para a formação, né, do agravo de instrumento. E eu e uma outra colega, Maria Loredo, que era minha chefe imediata na época, eu quero registrar que fui trabalhar numa coordenadoria onde era chefiada por uma mulher, doutora Rosa, e a minha chefe imediata era Maria Loredo, também uma mulher, né, e a maioria das mulheres, a maioria dos servidores da coordenadoria eram de mulheres. Né, e eu me senti muito em casa, fui muito acolhida aqui no tribunal. E a doutora Rosa era muito paciente comigo. Ela disse que tinha uma filha da minha idade e ela me tratava sempre com muito carinho e
e realmente com muita atenção. E me ensinou muita coisa, né? Então, aprendi muito aqui no STJ. Como eu estava dizendo, desse acidente, eu segurava as pilhas de papel, uma colega perfurava com uma furadeira elétrica, né? E ali, depois, a gente sentava e ia costurar, literalmente, com agulha e linha, os processos. E, nesse espaço, atendia advogado, fazia o memorando, entregava algum documento, voltava para costurar novamente. E aí, numa tarde, acho que 3 meses depois, quando que cheguei ao STJ, a broca quebrou e a furadeira perfurou a minha mão. E entre um tendão e outro, eu não tive nenhum problema, graças a Deus, né? O médico disse: você teve muita sorte, né? E não pegou nenhum tendão, e você não vai ficar bem. E, a partir daí, abriram um processo administrativo e acabou-se com a costura no tribunal, né? Logo em seguida, eu acho que meses depois, acabaram com a costura no STJ. Depois, eu passei para técnico judiciário e aí fiz o curso de Direito, comecei com funções pequenas de assistência, 2, 4, 5 como supervisora, e depois fiquei como diretora de divisão de processamento, que era um CJ1 na época. E depois, em 2004, 2003, eu acredito, aí fui para a Corte Especial, onde a ministra Eliana já me conheceu na Corte Especial, na gestão do ministro Edson Vidigal, como coordenadora da Corte Especial, que cuida, né, ainda dos processos originários do tribunal, os processos criminais. E ali a ministra Eliana, ela bem lembrou hoje mais cedo, né, que pediu o primeiro mandado de prisão ali, e ela levava a gente para o gabinete dela, para fazer todos os documentos no gabinete. Aí todos os servidores da coordenadoria iam para o gabinete da ministra para expedir todos os documentos, né? E fiquei na Corte Especial até 2000, na gestão da ministra Maria Tereza, na coordenadoria da Corte Especial, até há 3 anos, né, 2022, quando tomei posse como assessora-chefe na assessoria de apoio a julgamento colegiado. Estou lá há 3 anos, faço o que eu gosto muito, gente, sempre gostei muito do trabalho no STJ, poderia ter estudado, né, como disse a ministra Nancy, eu acho que depende de nós, mulheres, né, querermos galgar altos postos, né, na administração, nós somos muito capazes e a gente tem um olhar diferenciado para todas as coisas. Mas, por opção, preferi ficar no STJ. E sou muito feliz com a minha opção. Tive muitas oportunidades aqui, eu acho que mais do que eu imaginaria, né, na minha vida. De onde eu vim, eu acho que realmente eu sou muito agradecida, né, muito abençoada aqui no tribunal. E estou há 3 anos na assessoria de apoio a julgamento colegiado, pretendo me aposentar em breve, né, e fazendo o que eu gosto de fazer, que é no apoio administrativo às sessões de julgamento. Né, ali eu aprendo muito com todos os ministros, aprendo muito com os meus chefes, doutor Gajardoni, que é meu chefe atualmente, né? Então, eu tenho aprendido muito aqui no tribunal, já aprendi muito e continuo aprendendo. O tribunal, realmente, para mim, foi uma bênção desde que aqui cheguei. Fui muito abençoada aqui, né? E eu só tenho a agradecer. Antes da gente continuar, só registrar a presença da ministra Maria Tereza, que já está aqui entre nós. Sou eu, ministra. Tudo bem? Obrigada pela presença. Uma honra tê-la aqui com a gente. Nós vamos continuar aqui esse bate-papo. Estamos contando aqui histórias. A gente vai conversar agora com a doutora Ana Paula, que também atua aqui no Superior Tribunal de Justiça. Ela é mais recente, chegou em 2014. Hoje está na auditoria interna aqui do tribunal. Passou por outros tribunais que eu sei, passou pelo STF, passou pelo TJ, mas ela me disse que onde ela se sente em casa é aqui no STJ. E a sessão de auditoria fez um trabalho interno para avaliar a participação feminina institucional. E, além de falar um pouquinho da sua trajetória, conta para a gente também desses achados dessa pesquisa.
tarde a todos e a todas. É uma honra estar aqui, né, com todas vocês, tão especiais, assim. Eu me senti super lisonjeada de estar aqui, né, até porque eu tenho pouquíssimo tempo de casa, vai fazer 10 anos só, mas, assim, comparado é muito pouco. Então, eu já fico muito feliz de ser convidada, e é isso, realmente, o meu primeiro concurso que eu passei foi aqui no STJ, né, e todo mundo falava, você vai trabalhar lá, e eu não fui chamada. Então, assim, esse concurso ficou esquecido, né, fiquei 10 anos no Supremo, depois como técnico judiciário, depois 2 anos no TJDF, quando eu passei para analista. E aí fui convidada para trabalhar na corregedoria, onde eu fiquei 6 meses trabalhando com a ministra Eliana Calmon, e que eu vi assim a potência, né, de ministra que ela foi, como ela conduziu a corregedoria, né. Então, assim, para mim foi um encanto absurdo. E depois fiquei lá por mais 2 anos e ainda consegui ver uma vez a ministra Nancy também, né. A gente acompanhou uma das inspeções com a ministra Nancy e consegui ver também mais uma potência, né. Então, para mim, assim, foi muito rico isso. E na época do ministro Falcão, ele convidou, né, me convidou para vir para o STJ, vim trabalhar aqui e trabalhei como assessora aqui, né. E aí eu lembro que uma servidora falou assim, não, mas o cargo de assessora é muito rápido, você vai ficar 2 anos e vai embora. E aí foi muito interessante, porque eu fiquei 6 anos como assessora, então passei por 3 gestões, né, e aí na gestão... aí eu não me lembro mais qual foi a gestão, mas aí eu fui convidada para ser coordenadora, e na gestão da ministra Maria Tereza, eu fui convidada para ser secretária de auditoria interna, e estou lá há 2 anos, né? E dentro desses 2 anos, aí realmente a gente fez uma ação coordenada, no qual o CNJ ele pergunta como que o órgão está com relação a algumas questões das resoluções do CNJ. E aí, uma das perguntas, ele quer saber a participação feminina dentro do Poder Judiciário, no caso, dentro do STJ, né? E aí a gente fez todo o levantamento, a gente ficou muito bem nessa pesquisa, e a gente tem, desde 2020, a gente tem mais de 50% de mulheres no nosso corpo, na nossa força de trabalho. Então, o STJ hoje tem 317 pessoas, 317 servidores, nos quais 1.504 são mulheres. Então, a gente hoje tem exatamente 50% de mulheres que passaram por meio de um concurso. Então, isso é muito interessante. E aí, também, dentro disso, a gente tem também um percentual que eles perguntam, um percentual de quantas pessoas foram de gestores, né? Quantas pessoas gestores e quantos comissionados teriam dentro desse percentual. E dentro desse percentual também, a gente tem, em média, 52% desde 2020 de mulheres atuando aqui no STJ. Então, por mais que o CNJ venha com essa ação desde do ano esse ano agora, né, de 2024, foi no 2024, aqui no STJ, essa ação ela já vem trazendo frutos desde 2020, a gente já vê esse resultado. Então, é muito bom saber que, mesmo sendo o primeiro concurso, passando 15 anos para estar aqui, eu fico muito feliz de fazer parte dessa grande família que é o STJ. Gostaria que a gente falasse agora um pouquinho de desafios com um olhar mais adiante, com um olhar mais para frente. Ministra, eu gostaria de começar com a senhora agora, ministra Nancy. A senhora eu gostaria de falar um pouco dos desafios tecnológicos, né? A gente sabe que a tecnologia ela veio, né? E ela já está inserida em todos os espaços. A senhora, né, inclusive, soube que a senhora faz hoje, por exemplo, as suas audiências com os advogados, ali via Skype, recebe todo mundo, mas a senhora tem ponderações ao olhar que a gente deve ter para essa área tecnológica dentro, né, do judiciário, e eu gostaria que a senhora falasse um pouco. Até a senhora disse que a tela não tem emoção, né, ali na hora... Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desses desafios, de como é que o tribunal, né, e a senhora que atua aqui há mais tempo, como é que foi essa mudança de chave e quais ainda são os desafios da tecnologia e o cuidado, principalmente. Muito obrigada. Bem, em matéria de tecnologia, eu sei como
aplicá-la, mas eu não sei trabalhar efetivamente. Sou uma iniciante de tecnologia, mas eu sei pensar o que eu posso fazer com a tecnologia. Isso é uma coisa que sempre me encantou. E só para contar uma coisa hilária, quando eu era desembargadora no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eu me lembro que um dia alguém falou que era um absurdo a demora que os acordos levavam para serem assinados pelos desembargadores. Então, eu inventei a forma de fazer o acordo em tempo real, ou seja, terminava a sessão de julgamento, simplesmente aguardava, imprimia seu acórdão e saía da sessão e a obrigação era do desembargador já ter corrigido tudo. Claro que teria alguns votos, quando tem que alguma emenda, alguma coisa, tudo bem, mas o acordo sairia em tempo real. Eu estava julgando, e esse detalhe é importante, tanto o ministro aqui do STJ, Edson Vidigal, como o ministro Pertence, ouviram falar nessa história de acordo em tempo real e me ligaram perguntando se podiam ir lá assistir. Eu disse, que ótimo, fiquei super feliz. Bom, a máquina para emitir o laudo, ela não entrou na porta do tribunal. Nós tivemos que se instalar no jardim do tribunal. O que eu lamento é não ter fotos disso, né? Como a gente não pensa uns registros desse, né? E aí foi colocado, aí ninguém queria a tal da máquina, porque a máquina fazia barulho. Era como se fosse um motor o tempo todo de ar-condicionado. Eu disse, bom, então põe na janela do meu gabinete. Não tem problema, pode colocar do lado de fora. Obrigada, querida. Na janela do meu gabinete, pode colocar do lado de fora. E a máquina foi colocada ali. Era um trambolho que vocês não têm ideia. Mas, enfim, chegou o dia, vamos inaugurar. Todos os desembargadores, depois de muita resistência, concordaram, então, que os acordos iriam todos corrigidinhos para lá e o gabinete não voltaria a olhar. A ação era de investigação de paternidade. O advogado, ao fazer sustentação oral, ele começou assim. Há 20 anos eu espero esse julgamento. É um absurdo, A pessoa está com 22 anos e não sei o que, não sei o que. Ninguém sabia o que ia acontecer. Eu estava exultando, porque disse, eu vou dar a resposta concreta para esse advogado agora. Ele vai ficar super feliz. Ele vai sair daqui com o acordo. Muito bem. Começou o julgamento, foi feito. Aí eu anunciei, eu era presidente da turma, porque só como presidente a gente consegue fazer umas coisas dessas, né? Eu anunciei, doutor, eu queria pedir para o senhor aguardar um pouquinho aqui na sessão. Eram aquelas impressoras que faziam aquele barulho imenso, né? O senhor aguarde um pouquinho, porque eu tenho uma coisa muito importante que vai lhe deixar muito alegre. O senhor vai sair daqui com a cópia do acórdão assinado. Ele ainda estava com a beca. Ele olhou para mim e disse assim, como? E o ministro do Supremo e o ministro Edson Vidigal sentados ali na plateia. Eu disse, o senhor que disse que está chateado, com toda razão, 20 anos esperando o final dessa ação, hoje o senhor vai sair com o acórdão na mão, assinado. E aí ele levantou-se, foi tirando a beca e foi saindo de ré. Eu disse, não, o senhor aguarde, porque vai sair agora. Está ouvindo a máquina ali? A máquina estava dentro de uma salinha do lado. Ele falou assim, tirou a beca, jogou na cadeira e disse, mas isso é um absurdo, doutora. A senhora vê, se a senhora me entregar o acordo agora, o meu prazo começa agora. E virou as costas e saiu fora da sessão e ele não recebeu o acordo. Essa foi a minha primeira experiência com o direito digital.
Era para eu ser absolutamente desanimada com essa coisa, né? Absolutamente desanimada. Porque todo o esforço, se aquele advogado, é claro que os outros adoraram, foi uma exceção, foi um susto, talvez, eu não sei o que passou na cabeça dele, mas o que passou na cabeça dele foi que o prazo começava naquele momento para ele, né? Eu me lembro que a Beca ficou no chão e aquele silêncio, e meus colegas olhando para mim dizendo, eu falei, o outro, eu falei. Quer dizer, eu fiquei numa situação muito ruim, muito ruim. Era para eu ser absolutamente traumatizada nessa área, mas eu realmente... Mas o tempo passou e as coisas andaram, e não são uma ou duas pessoas que vão travar a agilidade que a gente sempre pretendeu na justiça. Isso cresceu, hoje está aqui. Mas a única coisa que eu falo, vamos ter cuidado, vamos ler tudo que é escrito, seja com a ajuda da inteligência artificial ou sem a ajuda da inteligência artificial. Vamos ter cuidado, vamos continuar agindo como cada um de nós gostaria que o seu processo pessoal fosse tratado. Só isso. Ministra Daniela, gostaria também de uma palavra da senhora sobre como é que as mulheres, né, vamos voltar um pouquinho, mas olhando também já para o futuro. A senhora trouxe um dado, a gente até discutiu aqui um pouquinho sobre ele, 75 anos, né, para a paridade aqui no Superior Tribunal de Justiça. A ONU, inclusive, também já refez a própria paridade aí no âmbito mais mundial, mais global. A gente esperava que pudesse chegar em 2050, a ONU também já refez esse dado. Ou seja, a ministra falou, né, as mulheres começaram um pouco mais tarde, mas agora elas já estão. Então, o que elas devem, né, daqui para frente, qual é o olhar, principalmente as mulheres que querem atuar dentro do judiciário e alcançar esses cargos, que a gente possa, né, ministra, mudar a foto, né, mudar a fotografia. Só voltando na questão da tecnologia, ministra, ainda bem que o doutor Humberto não está aqui, né, porque senão ele matava a gente. Eu não entendo nada de tecnologia. Eu vou para a sessão, está aqui meu presidente, sabe, com tudo impresso e riscadinho de verde, amarelo, rosa, canetinhas coloridas, post-its. Eu não me dou com esse negócio de inteligência artificial, computador. Isso para mim é um drama, parece que eu sou de 1900, não adianta, não me convence. É terrível, gente. Eu não. Eu não consigo. Eu posso não saber, mas eu estou convencida que vale a pena. Não, deve valer, mas eu não consigo me entender mesmo com o computador e com o robô. Aí eu sou solteira. Então, eu desconfio um pouco da inteligência artificial e da burrice humana, então eu prefiro ler o processo, fazer. Aí os meus meninos ficam muito empolgados, porque o doutor Humberto fez tantas coisas boas da inteligência artificial, e eu sou sempre a que fala assim, cuidado, tem certeza? E aí eu faço ler de novo. Então, assim, para nós não está ajudando muito a inteligência artificial, está dando trabalho dobrado. A inteligência faz e a gente refaz. Mas só para não acharem que porque, né, eu cheguei agora, eu sou uma entusiasta, porque o doutor Humberto sofre muito comigo, porque eu não consigo alcançar, entendeu? Esses programas novos de robôs. Mas com relação ao que elas devem fazer, é não desistir, não é? É não desistir. A Cora Coralina, amo Cora Coralina, porque é exatamente disso. Desistir, eu já pensei seriamente sobre isso, mas eu tenho muito mais sonhos na minha cabeça do que cansaço nas pernas. Então, é não desistir. Assim, se eu fosse ouvir os conselhos que eu recebi, foram 2 anos, 4 meses e 20 dias de campanha. Do dia que eu cheguei em casa e disse, tem uma vaga para a advocacia. E eu tinha que decidir antes, porque se eu concorresse na UAB, eu não poderia concorrer aqui, porque existe uma norma na UAB que proíbe quem está na gestão de concorrer aqui. Eu havia ganho as 5 últimas eleições da UAB, o meu grupo, e eu tinha que decidir naquele dia. Ou eu me inscrevia na chapa, ou eu tentaria a vaga que estaria aberta. A última mulher advogada a tomar posse tinha sido a ministra Maria Tereza, 17 anos antes. A última mulher, a ministra Regina, 10 anos antes. Assim, o prognóstico era para desistir. E eu ouvi de todas as pessoas para desistir. Daniela, desiste. Né? E aí um pouco tem que
teimosa mesmo, tem que acreditar que vai dar certo e tem que prosseguir e tentar, porque senão a gente desiste. O que não pode é, se eu tivesse desistido, era uma mulher a menos aqui, não é? Então, quem tem realmente uma aspiração tem que teimar. Não tem outro termo, é teima. Teima que tem tudo para... Pode dar certo, pode dar errado, mas também pode dar certo. Acho que a gente tem sempre que olhar as histórias que conseguiram alcançar. Eu olhava a ministra Maria Tereza, eu olhava a ministra Regina, eu olhava a ministra Fátima, eu olhava a ministra... Na época, quando eu fui nomeada, nós tínhamos ainda a ministra Suzete e a ministra Laurita, né? Elas saíram uma antes de eu tomar posse e uma um mês depois, o que é uma injustiça imensa comigo. Eu não pude usufruir nem da ministra Laurita, nem da ministra Suzete aqui. Mas tem que teimar, é isso, é teimar. Insistir, pois é. E quem ainda continua insistindo, ministra Eliana, que apesar de aposentada, né, ministra, tem feito palestras, está aí, né, levando todos esses conhecimentos ao Brasil. Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação, já após a aposentadoria, de como é que está o trabalho no judiciário. A gente conseguiu melhorar a eficiência? E o que ainda precisa? Quais são os principais gargalos? Eu começo dizendo da minha perplexidade quando eu me aposentei. Pelo seguinte, porque no judiciário você começa a ter uma rede de proteção. E à medida que você sobe na escala hierárquica do tribunal, você tem mais ainda. Então, como ministra do STJ, eu era cercada de assessores, eu tinha motorista, eu tinha chefe de gabinete, e eu só fazia trabalhar. Se por um acaso o meu celular desse um enguiço, era só falar com o chefe de gabinete, olha, pode deixar que a gente resolve. Se o computador dava qualquer problema, pode deixar, a gente resolve. Então, esta entourage toda em torno do ministro faz com que a gente vá ficando preguiçosa como cidadã brasileira. Você começa a usar tudo aquilo que está à sua disposição. Então, quando eu me aposentei, eu tomei a deliberação de dizer o seguinte, a partir daqui, acabou. E eu tinha o prazo de 60 dias para ficar com o computador, para ficar com o carro oficial, para ficar com o celular. Eu disse, não, acaba tudo hoje. E comprei um celular, comprei a minha passagem, porque nem isso eu fazia, porque eu tinha quem comprasse a passagem para mim, quem me esperasse no embarque, no desembarque, tudo isso. Então, eu fiz tudo isso e embarquei e fui para Salvador, perto da minha família. Eu disse, eu quero sentir como é ser cidadã brasileira. E aí foi muito interessante, porque eu não tinha carro. Na época, foi 2013, em Salvador não tinha Uber. E eu fui para a rua para pegar um táxi, porque o meu celular, que eu tinha comprado achando que era a 8ª maravilha, deu defeito. E quando dá defeito, eu não sei como é que faz, né? E aí eu liguei para minha irmã e disse assim, vem cá, meu telefone deu defeito, o que é que eu faço? Você vai na loja, não sei o que. E eu disse, onde é que fica a loja? Ela me ensinou. Olha, na loja você pega um cartãozinho para fazer com que você seja atendida como dentro da ordem. E fique esperando chamar o número. Até isso eu precisei fazer. Bem, mas então eu fui e cheguei na rua, botei a mão, pedi um táxi, para um táxi, um motorista, e aí eu entrei no carro, e ele vira para trás e diz assim, para onde vamos, meu bem? E neste momento a minha ficha caiu. Ontem eu estava com um motorista de paletó e gravata e um segurança. Hoje eu estou em um táxi e o motorista me chama de meu bem, com toda a delicadeza.
E esta é a minha realidade. E foi difícil voltar a ser uma cidadã brasileira. Mas eu insisti, eu fiquei 1 ano em Salvador, até voltar para Brasília, e aí eu já estava acostumada, porque eu não tinha motorista, eu cuidava do meu celular, botei um professor dentro da minha casa para me ensinar a manusear o computador, porque eu fazia tudo pelo computador. Mas os servos é que faziam a formatação, eu não sabia formatar. De forma que isso, para mim, foi um choque de realidade, né? E eu vi que, como muitas pessoas sofrem quando se aposentam, porque ficam pensando que aquilo ficará a vida inteira. E não é. Isso, para mim, foi muito interessante. Eu voltei para Brasília e resolvi ser advogada, coisa que eu nunca pensei em ser. Eu disse, vou ficar dando pareceres, vou viajar, escrever um pouco e tal. Mas, quando eu fui me inscrever na Ordem dos Advogados, porque quem faz parecer tem de ser inscrito na Ordem, fizeram uma festa e tal, e isso se espalhou, porque a Ordem repercutiu aquilo e tal. E em São Paulo, eu tive uma atuação muito forte em São Paulo como corregedora, porque eu destravei o pagamento dos precatórios que estavam há 3, 4 anos sem pagar 1 centavo. Ora, no que destravei, os advogados só faltaram me carregar no andor, que eles começaram a ganhar dinheiro. De forma que estas pessoas começaram a chegar clientes vindos de São Paulo, telefonavam e tal, e eu disse, não, eu vou atender aqui na minha casa mesmo, eu não sei se isso vai dar certo, e fiquei como advogada, atendendo na minha casa. Mas chegou um ponto que eu disse, não posso fazer mais isso. Então, eu aluguei 2 salas bem pequenas. Aliás, eu levei até o ministro Herman para conhecer. Eram salas tão pequenas que eu não podia ter uma secretária, né? E as pessoas ficaram assim entusiasmadas, e muita gente, por curiosidade, até me visitava neste escritório. E umas 2 pessoas me disseram o seguinte, uma ministra aposentada não pode ter um escritório desse. Você tinha de ter um escritório melhor. Eu disse, olha, eu não vou sacrificar a minha aposentadoria investindo em escritório, que eu não sei se isso vai dar certo. E fiquei nesse escritório sem secretária por 3 anos. Foram 3 anos? 3 anos. Eu e um baiano louco que resolveu sair da Bahia para vir trabalhar comigo. Porque eu disse, menino, não faça isso, eu não sei se vai dar certo. E ele veio. E ele dizia assim, esse escritório vai bombar, a senhora vai ver. Né? Depois de 3 anos, no mesmo prédio eu aluguei 5 salas e fiquei trabalhando já em melhores condições. E depois eu resolvi mudar ainda. E hoje, no mesmo prédio, eu tenho 7 salas para um escritório razoável, que eu não quero que seja um escritório grande, e estou advogando. E aí eu quero dizer uma coisa que eu acho muito importante. Eu não mudei em nada em ser juíza ou advogada. Eu olho, fazemos a análise do caso, e se eu acredito, eu pego o cliente. Se não, eu não tenho aquele cliente. Houve, no início, muita tentativa de lobby, mas eu presenteei, aliás, o ministro Aires Brito me disse isso, vão procurar muito você para lobby. Mas eu não deixava que isso acontecesse. E, como até hoje, não deixo que isso aconteça. Tenho o maior cuidado para preservar o meu tribunal, que eu considero o meu tribunal, que eu amo,
eu tenho de considerar os meus colegas para não ser uma advogada que esteja usufruindo indevidamente do conhecimento dos meus colegas. De forma que hoje eu sou uma advogada assumidíssima, né? No meu gabinete não tem nada que lembre o STJ. Não tem medalha, não tem foto, não tem nada. Mas não quer botar as medalhas. Eu virei a página. A página está virada. Hoje eu sou uma advogada. E nada que me lembre o STJ que eu queira aparecer ou demonstrar no meu gabinete. O que eu tenho de amor ao STJ está no meu coração, e não nas paredes do meu lugar de trabalho como advogada. Ministra Eliana sempre fazendo história, né? Não... Depois quero que até saber, né? Não cansa de fazer história, é muita história. Registrar a presença do nosso presidente, ministro Herman Benjamin, que agora nos acompanha, está aqui, conseguiu vir para o nosso evento. Eu não sei como estamos de tempo. Eu acho que já estamos, infelizmente, acho que a gente ficaria muito mais aqui, né? São muitas histórias que a gente quer conhecer mais, mas a gente, infelizmente, já estamos nos encaminhando, né, para o encerramento. Vamos ouvir a ministra? Só um minuto, ministra. Vamos chamá-la. Mais uma vez, nós queremos registrar e agradecer a presença do presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, o ministro Herman Benjamin, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o ministro Gurgel de Faria e também o senador Edson Lobão. E também o ministro Ribeiro Dantas. Bom, a Ouvidoria das Mulheres do STJ, em parceria com o Humaniza STJ, dão um passo importante na luta pela equidade e segurança das mulheres, com o lançamento da cartilha Direitos da Mulher. Toda mulher tem direito a uma vida livre de violências. Por isso, cada participante na modalidade presencial recebe hoje um exemplar desta cartilha que aborda as lutas das mulheres e celebra as suas conquistas, evidencia os tipos de violência, assim como os mitos que perpetuam a desigualdade e mostra caminhos para acolhimento e denúncia. Leia, compartilhe e faça parte dessa transformação, porque acreditamos que a informação salva vidas. E agora, neste momento, nós convidamos a senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura para fazer a entrega de flores e do certificado às senhoras ministras e servidoras que participaram desta roda de conversa.
Querida Eliana, que prazer em tê-la aqui. Um exemplo de mulher. Muito obrigada. Muito Senhoras e senhores, temos uma surpresa especial para vocês agora. Neste momento, nós faremos o sorteio do livro gastronômico RESP, Receitas Especiais, de autoria da senhora ministra Eliana Calmon. Para descobrirmos quem é o vencedor, nós pedimos que todos confiram suas poltronas. Se você encontrar uma fita presa ao assento, parabéns, você é o ganhador ou a ganhadora. Tem que ter uma fita presa embaixo do assento. Opa, já temos aí o sortudo. Nós agradecemos a participação de todas e de todos e ao feliz contemplado desejamos que faça bom proveito das deliciosas receitas e nós vamos convidar para fazer a entrega a senhora ministra Eliana Calmon. Agora tem que pegar. Foi a 11ª. Tem uns anos, mas já foi fora do judiciário que eu consegui botar na capa, né? Fazer uso dela, com certeza. Obrigado. E agora, para proferir as palavras de encerramento deste evento, convidamos neste momento a senhora ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Esconderijo lá embaixo. Boa tarde a todos e a todas, em primeiro lugar a todas, não é? E a todos os que aqui comparecem. E eu tenho certeza, ministro Herman, que os homens que aqui comparecem é porque prestigiam as mulheres e entendem os nossos direitos. Por isso que eu disse que a cartilhazinha aqui é para os homens, porque as mulheres já sabem os direitos, mas os homens que pratiquem os nossos direitos.
Eu tive a oportunidade de ouvir uma parte da roda de conversas e os desafios e as histórias de todas nós, mulheres, dão muito mais do que um livro, não é? Porque são experiências de vida, experiências profissionais, e diversas sortes de histórias. Eliana, que tem muitas histórias para contar, todas nós temos histórias para contar, e é um momento enriquecedor. E por que eu digo isso? Porque as mulheres que aqui estão, tenho certeza, elas se inspiram nas mulheres que elas poderão ser e se espelham e têm certeza de que elas poderão ser e poder mais cada vez. O empoderamento da mulher passa por isso, de acreditar que nós, mulheres, podemos chegar aonde nós aqui chegamos. E doutora Vânia é um exemplo, eu escutei uma parte da conversa dela, na Paula, e todos os que aqui estão sabem que podem crescer, que podem chegar lá, e nós dizemos sempre às pessoas que aqui comparecem, visitando o tribunal, e os estudantes, eu digo, estudem, porque um dia vocês poderão estar no nosso lugar, não é? E, portanto, nunca desanimem, nunca percam a ideia dos seus direitos, sempre lutem por mais e lutem por preservar e manter aquilo que nós já temos. E é a força da mulher no tribunal, com dados que mostram que nós somos a metade, e eu posso até dizer, eu estava fazendo a conta aqui, o meu gabinete é um gabinete de assessores mulheres, acho que de 9, 7 são mulheres, e, portanto, prestigiamos as mulheres também no gabinete. E eu digo, ministro Herman, que foi com muita alegria e satisfação que eu recebi o convite para encerrar essa roda de conversas, em razão do Dia Internacional das Mulheres, e este evento é um exemplo, né, das luzes que a gente sempre procura dar nesse Dia Internacional da Mulher no Superior Tribunal de Justiça. E esta questão da igualdade de gênero não é apenas um ideal a ser conquistado, mas é um princípio mesmo consagrado no nosso ordenamento jurídico, com compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. E no Poder Judiciário vemos o CNJ garantindo também esses direitos. E eu trago aqui que, a par da garantia fundamental da igualdade entre gêneros, o Brasil ratificou em 2002 a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, cujo artigo 3º dispõe que os Estados-partes são exortados à promoção das medidas necessárias para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de lhe garantir o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem. O alcance da igualdade de gênero e o empoderamento feminino constituem também pilares da ODS 5 da Agenda 2030 da ONU, que visa, dentre outras ações, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Vejam nós, mulheres, como temos muitos instrumentos à nossa disposição, com garantias de direito e de igualdade aqui no nosso país. Portanto, a igualdade passa a ser determinante da participação integral das mulheres em igualdade de condições nos espaços do poder e, como não poderia deixar de ser, no sistema de justiça. E aqui é importante rememorar o quão profundas são as mudanças sociais e políticas que vêm impactando o nosso sistema de justiça ao longo dos anos. Trajetórias como a da advogada Esperança Garcia, uma mulher negra, escravizada, que precisou lutar pela própria condição de sujeito de direito. Da advogada Mirtes Gomes de Campos, já escrevi eu e Maria Paula a respeito dela, ao romper barreiras até que, enfim, conseguisse exercer plenamente a advocacia.
e a da primeira magistrada brasileira, Auri Moura Costa, que defendeu o exercício de direito de presídios e penitenciárias destinadas a mulheres por mulheres, que são verdadeiramente inspiradoras e evidenciam o quanto essas contribuições foram decisivas para que nós pudéssemos chegar até aqui. A Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário, instituída pelo CNJ em 2018, alinhou-se ao pressuposto de que a igualdade de gênero constitui expressão de cidadania e dignidade humana, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e valores do Estado Democrático de Direito. O CNJ, naquela oportunidade, determinou a obrigatoriedade da adoção de medidas tendentes a incentivar a participação de mulheres nos cargos de chefia e assessoramento, em bancas de concurso e como expositoras em eventos institucionais. E, desde então, CNJ vem atualizando as suas normas com várias resoluções, passando, por exemplo, a prever a observância, sempre que possível, da participação paritária com perspectiva interseccional de raça e etnia nas convocações, designações para cargos de chefia e assessoramento, composição de colegiados, mesas de eventos institucionais, bem como contratação de estagiárias e colaboradoras. Cumpre, então, minhas caras colegas mulheres, a cada órgão do Poder Judiciário o manejo de ações concretas que assegurem que a participação feminina seja efetiva, observada a igualdade de oportunidades em todos os espaços de poder. Eu vejo aqui a doutora Denise, que mostra que a mulher também pode ser policial, uma policial aguerrida, uma delegada, e, por fim, um mundo que é evidentemente de homens, não é? Termos uma mulher desta tamanha envergadura. Eu encerro esse diálogo aqui comungando da percepção de que nós sairemos daqui com um compromisso renovado no sentido da promoção da igualdade de gênero e da garantia da participação institucional feminina no Poder Judiciário. Valorizar a atuação feminina, especialmente num contexto em que as mulheres, e muitas delas, enfrentam desafios decorrentes da sobreposição das responsabilidades pessoais, familiares e profissionais, ou são negligenciadas pela distorção da sua imagem e papel na sociedade, e isso é a prioridade. Valorizar esta atuação da mulher em seus vários papéis. A busca por esse reconhecimento não deve ser entendida como uma guerra de sexos, mas como uma questão de justiça e dignidade, o que reflete a necessidade de distinguir o protagonismo da mulher na evolução da humanidade, principalmente nos campos econômico, científico e social. O ideal de uma representatividade mais equilibrada, que promova a pluralidade e a diversidade de perspectivas na interpretação e aplicação da lei, só fortalece as instituições judiciárias e é um passo essencial para consolidar uma democracia que respeite, de fato, os direitos fundamentais de todos os cidadãos. A história das mulheres, que hoje compartilham as suas trajetórias e conquistas, deve nos motivar, sempre no exercício das nossas funções, a continuar promovendo iniciativas que não só preservem a paridade e a interseccionalidade de raça e etnia, mas também propiciem que essas participações sejam verdadeiramente efetivas. E aqui, ministro Herman, agradecendo a Vossa Excelência, como presidente do STJ, pela iniciativa de trazer para nós, hoje, representando o Dia da Mulher, que caiu no sábado, este evento com capacidade do auditório plenamente posta, preenchida. É muito lindo ver este auditório com homens e mulheres. Agradecendo, talvez, não sei, Vossa Excelência ainda vai tomar a palavra, a presença de todos, e eu espero que este evento
inspire ações concretas em prol da igualdade de gênero, não somente nesse tribunal, mas em todo o sistema de justiça. E se nós pensarmos nas resoluções do CNJ, que prevêem agora, por exemplo, a participação de apenas mulheres na lista de promoção de juíza para desembargador, nós poderemos ter, num futuro, que não de curto prazo, mas talvez de médio prazo, um maior número de desembargadoras, haja vista, por exemplo, o TRF da 5ª Região, de onde vêm os nossos queridos ministros Gurgel e Marcelo, que chegou a não ter nenhuma mulher no tribunal. Nós passaríamos a ter São Paulo, que sempre foi tradicionalmente um tribunal muito masculino também, mais mulheres desembargadoras. E tendo mais mulheres desembargadoras, quem sabe, não sei quando, mas nós poderíamos pensar em termos mais concretos de mais mulheres se candidatando a vagas destinadas à magistratura estadual ou federal. Porque nós pudemos ver, não é, ministra Nancy, ministra Eliana, talvez menos, e a ministra Daniela, que nas últimas listas para o STJ, nós nunca tivemos muitas mulheres. A participação da mulher é mais diminuta, e muitas nem ousam concorrer em relação aos homens. Mas nós vamos mudar isso, e já estamos mudando e tentando mudar essa realidade. Mais mulheres para o STJ, mais mulheres ministras, mais mulheres servidoras e, portanto, um STJ que possa efetivamente honrar, né, o Tribunal da Cidadania com muita diversidade, com muita questão de gênero, interseccionalidade e, enfim, um tribunal plural. Muito obrigado, ministro Herman, por nos possibilitar isso. Obrigado. Nós vamos convidar o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Herman Benjamin, a proceder com a entrega de flores e um certificado à ministra Maria Tereza. Agora nós vamos pedir a gentileza ainda do presidente, da ministra, demais ministros e ministras aqui presentes para se dirigirem ao nosso dispositivo para um registro fotográfico junto aos integrantes, às integrantes da nossa roda de conversa. Registramos e agradecemos ainda a presença do ministro Afrânio Vilela. E assim agradecemos a presença das senhoras e dos senhores. Solicitamos aos participantes que, por gentileza, respondam à avaliação de reação que será enviada por e-mail, contribuindo assim para a melhoria contínua de nossas ações. Com a devida autorização, declaramos encerrado este evento. Uma ótima tarde a todas e a todos.